Olá pessoal, bem-vindos à disciplina Eletromagnetismo Clássico. Essa é a aula 1.4, cujo tema é Cálculo Diferencial Gradiente. Bom, então, como o próprio título da aula já diz, nós vamos analisar aqui o cálculo diferencial, mas o cálculo diferencial vetorial, né? Então vamos ver o que acontece quando a gente pega o nosso conceito de derivada e aplica ela a funções vetoriais. Particularmente, especificamente nessa aula, a gente vai falar sobre uma importante ferramenta do cálculo vetorial, que é o gradiente de uma função. Então vamos lá. Primeiramente aqui, nós vamos relembrar, né, o nosso conceito de derivada. Então vamos começar relembrando o que é a derivada. Vamos considerar que a gente tem uma função aqui f de x, ou seja, uma função que varia apenas de acordo com a variável x. Para facilitar, então vou desenhar aqui essa função f de x. Então aqui é f de x que varia de acordo com x. E vamos dizer que essa função seja uma função mais ou menos assim. Ok? Bom, eu quero saber qual o significado da derivada df x, a derivada dessa função em função de x. O que é isso significa? Bom, vamos pegar dois pontos aqui dessa função, dois pontos bem próximos dessa função, e a gente sabe que esses pontos, cada um deles, vai ter uma coordenada em x e também uma coordenada aqui em y, né? Ou seja, no caso, vai ter um valor em x e vai ter um valor em f de x. Então aqui eu tenho outro valor em x, um valor correspondente aqui em f de x. Dessa forma, a diferença aí entre esses dois pontos, a diferença, no caso, esses dois pontos eles vão ter valores diferentes em x, e essa diferença eu vou chamar de dx, considerando que esses pontos eles estão bem próximos, então essa diferença ela é pequena, né? Ou seja, uma variação bem pequena em x também gera uma variação bem pequena em f. Então aqui, essa variação em f eu vou chamar de df. E como é que essas duas coisas se relacionam, né? Como é que a variação em f se relaciona com a variação em x? Nós podemos dizer que df, ou seja, a variação que acontece em f, ela é igual a uma constante de proporcionalidade, e nesse caso a constante de proporcionalidade é a própria derivada df dx, só que multiplicado por dx. O que significa? Esse df dx, no caso, ele é a nossa constante de proporcionalidade. Ou seja, a derivada é a constante de proporcionalidade. Isso significa que quanto maior for a constante de proporcionalidade, ou seja, quanto maior for a derivada, maior vai ser a variação em f causada por uma pequena variação em x, né? Então, o valor da derivada aqui ele vai te dizer quanto f varia de acordo com pequenas variações em x. Então, se a gente variar x por uma pequena quantidade dx, então o f também será alterado pela quantidade df. E a derivada será o fator de proporcionalidade. O que a gente quer dizer com esse fator de proporcionalidade, né? Vamos analisar aqui outros casos. Vamos dizer que eu tenho, novamente, uma função f de x. Eu vou desenhar duas funções aqui. Uma função f de x, que vai ser uma função mais ou menos assim. Então, aqui eu tenho uma função f de x, tá? Digamos que essa função ela seja mais ou menos assim. E vamos desenhar outra função aqui. Também uma função f de x, só que vamos dizer que essa função ela varia dessa forma, ou ela tem essa cara aqui. Tá? Na figura da esquerda, vamos chamar de figura A,
Figura A e figura B. O gráfico A e gráfico B. Na função da figura A, o f de x ele varia lentamente com o x. Então a gente pode dizer que a constante de proporcionalidade aí é pequena, ou seja, a derivada da função ela é pequena. Enquanto na figura B, o f de x ele aumenta muito rapidamente conforme você aumenta ou varia, né, o valor da variável x. Então, nesse caso, a derivada da função ela é uma derivada muito grande. Ou ela se torna, na verdade, né, uma derivada grande conforme o x vai aumentando. Veja que conforme o x aqui, o valor de x for maior, maior é a variação causada no eixo da função f de x. Então, por exemplo, se você tem um ponto aqui e outro ponto aqui, você vai ter, novamente, né, uma variação em x que causa uma variação em f de x. Então, aqui é dx e aqui um valor de df. Só que note que o df é bem pequeno. Mas, se você pegar dois pontos aqui com um valor de x maior, aí, nesse caso aqui, a pequena variação de x ela vai acabar causando uma variação maior na função f. Então, aqui, esse df, aliás, esse dx, né? dx, ele causa uma variação maior na função f. Ou seja, conforme for maior o valor de x, maior o valor da constante de proporcionalidade. Em outras palavras, maior o valor da derivada. E a derivada ela também tem uma interpretação geométrica. Vamos ver qual é essa interpretação geométrica da derivada. Então, se a gente considerar aqui um ponto que está se movendo nessa curva f de x, e considerarmos a reta tangente a esse ponto, a inclinação dessa reta tangente a esse ponto é justamente o valor da derivada nesse ponto. Ou seja, em outras palavras, a derivada df dx é a inclinação do gráfico f em função de x. Bom, feita essa revisão então no conceito de derivada, a gente pode agora falar sobre o gradiente. Então, vamos supor que a gente tem uma função de 3 variáveis. Então vamos dizer agora que a gente não tem mais uma função f de x. O que nós temos é uma função f de x, y e z, por exemplo. Então vamos lá. Então a gente vai supor que a gente tem essa função de 3 variáveis, x, y, z. Por exemplo, nós podemos considerar a temperatura. Temperatura em uma sala fechada. Então essa temperatura ela varia de acordo com o ponto onde você está analisando, né? Qual ponto dentro da sala você está analisando a temperatura, ela pode variar de um ponto a outro. Então a temperatura, no caso aqui, é a nossa função de x, y e z. Então cada ponto na sala fornece uma temperatura diferente naquele local. Então aqui eu tenho um determinado ponto. Esse ponto ele tem coordenadas, né, x, y e z. E nesse ponto eu tenho uma temperatura específica que vai depender dessas coordenadas x, y e z. Se eu mudo o ponto de lugar, eu mudo o valor da temperatura no caso na função. Né? A função ela vai ter um valor diferente da temperatura. Para a temperatura, no caso. Então, o que a gente quer fazer aqui é generalizar a noção de derivada que a gente revisou, só que agora para funções com 3 variáveis, né? Ou, no caso, a função que depende não só de x, mas uma função que depende de x, y e z. Nesse caso aqui, a derivada dessa função depende de 3 variáveis, no caso, ela vai nos dizer com que rapidez essa função varia se a gente se mover em uma pequena distância. Só que note que agora o caso é um pouco mais complicado, né? Porque nós temos agora 3 variáveis e essa variação ela vai depender de que direção a gente vai se mover. Então, por exemplo,
Se a gente vai para cima ou para baixo, né, ao longo de uma reta, a temperatura ela vai aumentar mais, ela vai variar com uma rapidez maior. Se você se move, então, move esse ponto apenas no eixo Z, a temperatura vai aumentar de forma mais rápida. Agora, se a gente move esse ponto na horizontal, ou seja, eu mantenho fixo ali o eixo, o valor de Z, né, dessa função, e mudo os valores de x e y dessa função, aí a temperatura ela pode não aumentar muito. Então, nesse caso, a gente pode fazer a seguinte pergunta: como é que a temperatura T varia? Nesse caso aqui, então, a resposta para essa pergunta ela vai ser obtida através de um teorema para derivadas parciais. Então, vamos a esse teorema. Então, segundo esse teorema de derivadas parciais, a variação dt na função t, nesse caso, ela pode ser escrita da seguinte forma: ela é a derivada parcial de t em função de x, aqui multiplicado por dx, mais a derivada parcial de t em função de y, aqui multiplicado por dy, mais a derivada parcial de t em função de z, multiplicado por dz. Então, isso aqui nos mostra como é que t varia de acordo com alterações infinitesimais nas direções x, y e z. E de onde é que vem esse teorema, né? Na realidade, esse teorema ele vem de um produto escalar. E a gente pode mostrar isso de uma maneira bem fácil, né? Esse teorema ele pode ser escrito da seguinte forma: o dt ele é igual a um certo vetor aqui, que é o vetor dt del t, no caso del x, na direção x, mais del t del y, na direção y, mais del t del z, na direção z. Produto escalar disso aqui com o deslocamento, o vetor de deslocamento infinitesimal, que é dx na direção x, mais dy na direção y, mais dz na direção z. Note, portanto, que quando eu fizer esse produto escalar, né, o resultado é esse teorema de derivadas parciais que eu mostrei aqui em cima. Então, esse teorema ele é resultado desse produto escalar. Então, a gente pode escrever, portanto, que dt, a variação infinitesimal na temperatura, pode ser escrita como um certo vetor, que é esse vetor aqui. Eu vou representar por esse símbolo. Isso aqui é chamado de operador nabla. Nabla de t, produto escalar com o deslocamento infinitesimal dl. Tá? E o que é, portanto, isso aqui, né? Esse operador nabla atuando nessa temperatura, atuando nessa função. Isso, na verdade, é o que a gente chama de gradiente. Gradiente de t. Então, o gradiente de t ele é, por definição, a derivada parcial de t em função de x, mais, na direção x, né? Mais a derivada parcial de t em função de y, na direção y, mais a derivada parcial de t em função de z na direção z. Então, essa aqui é a definição de gradiente, o gradiente de uma função. Note que o t ele é uma função escalar, né? A temperatura, no caso, ela é uma função escalar. Como a temperatura é uma função escalar, quando você aplica o operador nabla, esse operador aqui, numa função escalar, você tem como resultado o gradiente dessa função. E o gradiente, como a gente pode ver, ele é sempre um vetor, tá? Então aqui nós temos, mais uma vez, o gradiente
de T, ou seja, o gradiente da temperatura. Como a gente pode ver, esse gradiente, mais uma vez, ele é uma quantidade vetorial com 3 componentes. No caso, temos a componente em x, um vetor com componente em x, com componente em y e com componente em z. E essa é justamente aqui a derivada generalizada que a gente estava tentando encontrar. Então, a generalização da derivada em uma dimensão para mais dimensões, no caso específico para 3 dimensões, é o gradiente da função t. Agora vamos tentar entender o que é que significa esse gradiente na prática, tá? Então, voltando aqui para o nosso exemplo, né, da temperatura dentro de uma sala, vamos considerar, agora vamos imaginar que a gente tem uma camada de ar e essa camada de ar está à mesma temperatura. Essa camada ela pode ser representada aqui, né, pela superfície amarela dessa figura, por essa malha amarela dessa figura. O que é que representa o gradiente? Então, o gradiente da função t ele vai apontar na direção do aumento máximo da função t. Então, note que cada ponto aqui dessa malha ela vai ter um gradiente que é um pouco diferente. Porque note aqui que nessa malha o valor de z ele varia um pouquinho ali para a mesma temperatura, tá? Então, cada ponto você vai ter um vetor diferente, que é o gradiente da função naquele ponto. Só que, em geral, para essa malha aqui, esse gradiente ele aponta para cima, né? Ele tem uma tendência de apontar para cima. Por quê? Porque é justamente, eu estou considerando que a temperatura ela varia mais rapidamente, de forma mais rapidamente, quando você varia ali o valor da coordenada z. Então eu posso variar o valor da coordenada x, o valor da coordenada y, e a temperatura vai permanecer basicamente a mesma. Mas se eu variar o valor de z, aí a temperatura ela muda rapidamente. Por isso que o gradiente ele aponta justamente na direção do aumento dessa temperatura. Então, para entender melhor como é que funciona o gradiente, né, vamos imaginar que a gente tem aqui uma abelha e essa abelha vai se mover por essa camada de ar. De forma, essa abelha vai escolher um caminho que ela sempre fique na mesma temperatura, tá? Então a abelha está se movimentando aqui sobre essa camada de ar e agora eu mudei nossa visão para uma visão bidimensional. E uma vez que a abelha se move sobre essa superfície, no caso eu posso chamar de superfície ectérmica, uma vez que sobre essa superfície a temperatura é a mesma, note que tanto o vetor gradiente quanto o vetor deslocamento, eles mudam de direção. No entanto, o ângulo entre eles, que no caso aqui é 90 graus, para a superfície ectérmica, esse ângulo aqui ele vai sempre permanecer o mesmo. Então, ó, vamos considerar que a nossa camada de ar, novamente, só que agora eu vou olhar ela em 2 dimensões só, tá? Então eu vou olhar ela aqui apenas em z e em y. Então a representação bidimensional disso seria mais ou menos algo desse tipo aqui. Note que em cada ponto, portanto, você vai ter um gradiente diferente. O gradiente ele vai sempre apontar aqui na direção do máximo aumento da temperatura, né? Então vai ter ponto aqui que ela aponta para cima, o gradiente da função aponta para cima, vai ter ponto que ela está um pouquinho inclinado. Mas em geral, esse aumento ele vai ter sempre uma tendência de apontar para cima, né? Então o gradiente ele vai apontar novamente na direção do aumento máximo da função t. Ou seja, se a gente se mover aqui na forma de uma tangente a essa curva, estou me movendo sobre essa curva ectérmica, o máximo aumento da temperatura ele vai apontar na direção normal, né? Então aqui sempre vai fazer 90 graus. Tá? Naquele ponto específico. E a gente pode ver que o gradiente ele realmente aponta na direção do aumento máximo, fazendo o seguinte. Como a gente viu, o aumento máximo da temperatura, aliás, uma diferença, né, de temperatura, dt, isso é dado por gradiente da função t multiplicado pelo produto escalar do elemento infinitesimal de deslocamento, né?
Ou seja, isso aqui, em termos do ângulo θ, que é o ângulo entre o deslocamento infinitesimal dl e o gradiente, o vetor gradiente, nós temos que dt é igual ao módulo do gradiente de t vezes o módulo do vetor dl vezes o cosseno do ângulo θ, que é o ângulo entre eles, certo? Então, para θ igual a 90 graus, θ igual a 90 graus, nós temos que dt é igual a módulo do gradiente multiplicado pelo módulo do vetor dl vezes cosseno de 90 graus. Como o cosseno de 90 graus, né? O cosseno de 90 graus é zero, então dt é zero. Veja que isso faz sentido. Ou seja, se a gente se movimenta de forma que dl e o gradiente estão sempre a 90 graus um do outro, isso significa que a gente está sempre se movendo sobre a superfície ectérmica. E se a gente se move sempre sobre a superfície ectérmica, não há variação de temperatura. A variação de temperatura é igual a zero. Agora, se a gente estivesse se movendo aqui com o vetor dl para cima, fazendo um ângulo de 0 graus, né? Então, nesse caso, para θ igual a 0 graus, então veja que nós teríamos o máximo valor possível de dt, porque dt, nesse caso, seria igual ao módulo do gradiente de t vezes o módulo de dl vezes o cosseno de 0 grau. Cosseno de 0, que no caso seria 1. Então, portanto, o máximo aumento de temperatura aqui, ele se daria se você se movimentasse na mesma direção do vetor gradiente. Isso aqui é o máximo de aumento possível que você teria na temperatura, né? Para o caso de você ter 180 graus, então, em vez de andar na mesma direção, andar na mesma direção, mas no sentido oposto, né? Se o movimento da abelha fosse para cá, por exemplo, L, aí você teria um ângulo de 180 graus. Então, para 180, para θ, né, no caso, para θ igual a 180 graus, aí você teria que dt, a variação da temperatura, seria igual módulo do gradiente vezes módulo de dl vezes cosseno de 180 graus. Cosseno de 180 graus, que no caso, o valor desse cosseno aqui é menos 1. Portanto, dt seria igual a menos módulo do gradiente de t vezes módulo de dl. Então, isso aqui supondo, né, que a temperatura aumente conforme a altura aumenta. E uma outra forma dessa variação de temperatura aqui, essa variação de temperatura ser zero, é se o gradiente for nulo em determinado ponto. Então, se a gente tem um ponto onde o gradiente da função t, o gradiente da temperatura no caso, esse gradiente é zero, ou o gradiente de qualquer outra função, dependendo de x, y, z, né? Se em um determinado ponto esse gradiente, o gradiente nesse ponto é zero, então significa que também a variação de temperatura ou a variação dessa função nesse ponto é zero. Por isso que a gente chama esse ponto de ponto crítico. Então ele seria um ponto máximo, mínimo ou um ponto estacionário, né? Semelhante à derivada que a gente já está acostumado em uma dimensão. Então, se a gente tem uma derivada em uma dimensão, o que acontece com essa derivada, né? Quando no ponto onde essa derivada é igual a zero, esse ponto é um ponto de máximo, um ponto de mínimo ou um ponto estacionário. Mesma coisa aqui com 3 dimensões. Então, para determinar o ponto extremo de uma função de 3 variáveis, basta a gente fazer o gradiente dela como sendo igual a zero, tá?
E, para finalizar aqui esse vídeo, vamos fazer um exemplo. O exemplo vai ser o seguinte. Vamos dizer que a gente tem uma função, vou colocar aqui exemplo. Nós temos uma função que é uma função r igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. E vamos tentar encontrar o gradiente dessa função. Tá? Qual será então o gradiente dessa função? Então vamos lá. Vamos à nossa definição, né, de gradiente. O gradiente da função r, veja que r é uma função escalar, né? Então, gradiente aqui como resultado será um vetor. O gradiente de r, no caso, ele vai ser a derivada de r em função de x na direção x, mais a derivada de r em função de y, né? Na direção y, mais a derivada parcial de r em função de z na direção z. Então, isso aqui, fazendo essa derivada, né? Isso vai dar como resultado. Primeiro eu vou derivar em função de x. A derivada em função de x, ela vai resultar no seguinte. Como tem uma raiz ali, desce meio, então vai ficar meio multiplicado por o que está dentro da raiz, né? X quadrado, que é só você utilizar a regra da cadeia, mais y quadrado, mais z quadrado, elevado a meio menos 1, que dá menos meio, multiplicado pela derivada de dentro ali da raiz, que no caso, como eu estou derivando em relação a x, essa derivada dá 2x. Isso aqui na direção x. Mas, agora eu vou derivar, né, no caso, a segunda derivada, que é em função de y. Em função de y, de forma semelhante, vai ser meio de x quadrado mais y quadrado mais z quadrado elevado a menos meio vezes a derivada de dentro em função de y, que é 2y. Isso aqui na direção y. Mais, agora a terceira derivada em função de z, que vai ser meio, mesma coisa, né? X ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado, aqui elevado a menos meio, multiplicado pela derivada de dentro, que é 2z. Isso aqui na direção z. Nós podemos fazer algumas simplificações, esse 2 com esse 2 aqui, aqui também, de forma que a gente vai ter, portanto, que o gradiente de r, fazer ele aqui de novo, gradiente, r não é um vetor, né? Gradiente dessa função r vai ser igual a, o que sobrou, portanto, foi x dividido pela raiz quadrada, ou vou colocar entre parênteses aqui, x quadrado mais y quadrado mais z quadrado elevado a meio. Isso aqui na direção x mais y na direção y e também x quadrado mais y quadrado mais z quadrado elevado a meio, mais z na direção z de x quadrado dividido por x quadrado mais y quadrado mais z quadrado elevado também a meio. Portanto, isso aqui, eu posso colocar em evidência o denominador é o mesmo para todo mundo, né? Então, isso aqui, na verdade, esse gradiente de r, ele pode ser escrito assim, ele é x na direção x mais y na direção y mais z na direção z, isso aqui dividido pelo mesmo denominador, né? Que é, no caso, raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. E, se você se lembrar, nós já vimos que
esse numerador aqui de cima, ele nada mais é do que o vetor R, vetor posição R, e embaixo, raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado mais z quadrado, nada mais é do que o módulo de R, né? Tá aqui, ó. Módulo de R. Então, isso aqui dividido pelo módulo de R. E quem é o vetor posição R dividido pelo módulo de R? Nada mais é do que o vetor unitário. O vetor unitário R. Portanto, nós temos aqui como resultado que o gradiente de R é igual ao vetor unitário R. Vamos interpretar agora, então, portanto, o que é que significa esse resultado, né? De fato, o que é que isso significa? Bom, esse resultado aqui ele nos diz que a distância até a origem ela vai aumentar mais rapidamente na direção radial e que a sua taxa de aumento nessa direção é igual a 1. Então, qual é a taxa de aumento do vetor? O vetor, a taxa de aumento dele aqui no caso, vai ser dada pelo módulo do vetor gradiente, né? Que no caso é o módulo do vetor unitário R e o módulo desse vetor igual a 1. Então veja que faz sentido. Onde é que o vetor R, onde é que ele vai aumentar mais rapidamente? Em que direção? Na direção do vetor unitário R. Na própria direção do vetor, na direção em que ele aponta, se a gente tem um vetor, por exemplo, o vetor R, que aponta nessa direção, tá? Faz sentido que o gradiente dele aponte na direção do vetor unitário. Lembre-se que aqui é o vetor unitário, né? Vetor unitário R. Tá? Então, essa é a direção aqui em que R aumenta mais rapidamente, né? Faz total sentido. E a taxa desse aumento, no caso, ela é dada pelo módulo do vetor gradiente, que no caso aqui é igual a 1. Por enquanto é só, pessoal. Até a próxima.